Filipenses capítulo 1, versículo 27 diz assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, diga, no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, diga, o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis está em mim. Amém? Feche seus olhos. Quero fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite, Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor, porque cremos, Deus, que o Senhor se faz presente neste lugar. A Tua palavra, Deus, nos garante que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. E é assim que nós cremos, Deus. Ainda que nós não possamos ver o Senhor, todavia, nós podemos sentir o Teu Espírito Santo neste lugar, Deus. Porque o Teu Espírito Santo está em nós. Ele é o penhor da promessa, Deus. E nós sabemos que os Teus santos anjos também estão em direção a este lugar, guardando as nossas vidas, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, nessa noite, tome cada pessoa que entrou neste lugar aqui, Deus. Eu não conheço os corações, as mentes, os sentimentos, as intenções, mas o Senhor conhece, meu Deus. Portanto, eu peço ao Senhor, Deus, que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, possa penetrar, Deus, na alma desta pessoa, no coração desta pessoa, Deus, para que ela venha compreender qual é a Tua vontade nessa noite para a Tua igreja, meu Deus. Que a Tua palavra, Deus, ela venha ser lançada em nossos corações como terra fértil, meu Deus. Que ela venha ser semeada em solo, Deus, próspero, e que ela venha gerar sementes, Deus, a multiplicar-se a 30, 60 e a 100 por 1, Deus. Não permita, Deus, que o diabo venha arrebatar as sementes e os frutos que serão plantados nessa noite em nossos corações e em nossas mentes, meu Deus. Portanto, em nome de Jesus, Deus, eu peço ao Senhor que tome cada mente neste lugar, Deus, e leve cativa ao Teu Espírito Santo, para que a Tua revelação, a revelação da Tua palavra, ela venha a ser plena em nossa consciência nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? O texto que nós acabamos de ler, ele fala a respeito da glorificação de Cristo. Amém? E do padecimento. Quando nós falamos em Jesus Cristo, nós temos 2 imagens. Aquele Deus poderoso, aquele que fez milagres, e aquele que foi crucificado. Sim ou não? Sim. Então nós fomos chamados para a salvação e os milagres de Deus, mas o texto que nós lemos também diz que nós fomos chamados para padecermos juntos com Ele. E o que é padecer? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, o que é padecer? Padecer é o mesmo que sofrer. É um sofrimento. Porque andar com Cristo nem sempre é um motivo de alegria ou é um sinal de alegria. Nós sabemos que o nosso prêmio, a nossa recompensa, ela está no final da carreira, não é isso? É lógico que nós vamos ter tristezas e alegrias, mas o que o Senhor nos promete não é o reino da terra, é o reino dos céus. É onde Ele disse que lá não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza e nada disso. Todos os sofrimentos que você passou na terra não vão representar absolutamente nada quando você entrar no reino de Deus. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu quero te encontrar lá no reino de Deus. Mas fala com convicção: eu quero te encontrar lá no reino de Deus. Hoje em dia é pregado um evangelho falso. Um evangelho que diz que se você entrar em determinadas denominações, você vai sair de lá rico. A gente vê muito na televisão: eu devia 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e com uma semana eu fui lá, fiz não sei o que e paguei tanto, agora eu tenho 60 milhões, 2 carros. Isso é mentira. É simplesmente mentira. Não é uma questão de fé, é mentira. Isso é marketing. É para fazer com que você pegue o pouco que você tem e, entre aspas, sacrifique no altar. No Antigo Testamento, Deus chega a dizer assim:
eu não quero mais os sacrifícios de vocês. Os sacrifícios de vocês me enojam. Deus chega a virar para o povo que levava ouro, prata, bezerros e tudo de bom e oferecia lá e falou, eu não quero mais isso. Eu quero obediência. E é o que nos falta, sabia? Porque se Deus pede para você, Sheila, me dá seu óculos novo, é fácil. Aqui. Não é? Irmão Alda, me dá seu cordão de prata, você vai lá, tira aí. Não é isso? Oferta, porque é material. Agora quando Deus diz assim, tira um tempo sozinho comigo, aí as coisas começam a ficar difíceis. Sim ou não? Você fala, eu vou tirar 30 minutos, desligar meu telefone, dobrar o meu joelho, ler a palavra e falar com o Senhor. Acabou. Nós conseguimos dar tudo ao Senhor, menos aquilo que é de mais importante, que é o tempo. É ou não é? Quando você se programa para fazer isso, automaticamente o inferno se levanta para poder te atrapalhar. E é desse jeito. É desse jeito. Nós sabemos que nós temos problema, mas a certeza da nossa vitória é que Jesus está conosco. Amém? Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, Jesus está com você. Mas fala com convicção, Jesus está com você. Antigamente, na época de Jesus, existiam 2 meios de transporte. Que eram os animais, com carroças, aquelas coisas todas, e barcos. Para atravessar distâncias muito longas, por caminhos mais curtos, eles iam com barcos, né? Como se fosse para você ir daqui para São Mateus, pega a Chalana, atravessa ali, sai em Porto Grande, é esse o nome? É Porto Grande o nome? É, aquele lado de lá de São Mateus, Porto Grande, né, irmã Hermínia? Ela falou que é. Antigamente era o meio mais rápido, porque se você tivesse que montar num jegue e ir para São Mateus pela estradinha de chão, você ia levar umas 5, 6 horas para chegar lá. Hoje em dia é fácil, porque nós temos ônibus, temos carro e tudo mais. Sim ou não? Nós temos que andar por um caminho para poder chegar em determinado lugar. Na semana passada, meu irmão fez uma viagem e ele calculou que não era tão longe assim, né? E eu chegar lá, ele ligou para minha mãe e falou, ó, só tomar banho em cama, porque é muito longe. Imagina, você pegar um carro, quantos quilômetros foram? Quantas horas? 8 horas de viagem de carro, imagina? Direto, em estrada, né? No caso, em asfalto. O que é muito bom. Quando você entra num carro, liga ele, coloca gasolina, faz tudo direitinho, viaja. Você confia que vai chegar lá pela habilidade de dirigir e porque o veículo está bem, sim ou não? Muitas vezes nós andamos nas estradas da vida e nos esquecemos daquilo que é de principal que deveria estar conosco. Sabe o que é? A presença de Deus. Presença de Deus. E o que é a presença de Deus? A presença de Deus não é um arrepio, nem um sentimento. A presença de Deus é a fé. É por isso que a Bíblia diz que a fé, ela é o firme fundamento das coisas. Daquilo que nós não vemos, mas que nós esperamos em Deus. Acabou. É você falar, meu Deus, eu não tenho condição de pagar esta conta. E o Senhor colocar no seu coração a certeza de que Ele vai enviar a provisão. Você olha para a sua carteira, ela está vazia. Aí Deus vai e envia na sua porta a provisão. Isso é fé. Não confunda fé com preguiça e comodismo. Nós temos que correr atrás. Mas se nós não confiarmos em Deus, não faz sentido. Você pode pegar o melhor GPS que tiver, botar no seu telefone e ir. Se Deus não estiver com você, você não vai chegar no ponto final. É ou não é? Sim ou não? E nós vivemos de uma forma que confiamos naquilo que sabemos fazer, confiamos no GPS, no aparelhinho de celular, mas esquecemos às vezes de colocar Deus na direção para onde nós vamos. Pergunta a pessoa que está do seu lado aí, Deus está na direção da sua vida? Pergunta aí. Sabe o que é direção? Direção é um vetor. O que é um vetor? Vetor é algo perfeito e sem mudança de variação. Isso é vetor. Aprenda essa palavra, vetor. Ele te dá a direção e por mais que você mexa, ele não muda. Ele é aquilo ali. A gente usa muito isso na arte gráfica, no trabalho que a gente faz. A Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação.
Deus é Deus e acabou. Há um salmo que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mas para descansar é necessário estar habitando. Sim ou não? Aqueles que habitam ali têm a segurança de que Deus é com eles, de que Jesus está com eles. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus está com você, mas você precisa entregar a direção para Ele. Amém? Pergunte mais uma vez à pessoa que está do seu lado: você está disposto a entregar a direção a Jesus? Pergunta aí. Está? Vamos descobrir nessa noite. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 8. Diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus naquela época ele andava a pé, ou andava num jumentinho ali, ou eles andavam de barco. Muitas vezes Jesus está aonde nós não queremos estar. Já parou para pensar nisso? E onde está Jesus? Jesus está no céu? Jesus está no céu, sim ou não? Sim ou não? Sim. E como é que nós vamos seguir alguém que está no céu? Indo para o céu? Como é que faz? Diz que todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? E aí? Como é que faz para seguir Simone? Como é que a gente faz, João? Para seguir a Deus? Aquele a quem não vemos. Aquele a quem não ouvimos a sua voz. Como é que faz? Confiar? Confiar em quê? Como? E no que você crê e tem certeza? Não, mas aí é diferente. Eu posso chegar numa padaria e pedir um pão com mortadela e eu vou ter o resultado do pão com mortadela. Sabe o que é interessante, Maria Lúcia? Nós pegamos Deus e colocamos Ele num formato. Então eu imagino assim: Deus, eu preciso de uma casa. Porque todo mundo precisa de uma casa para morar. Deus, eu preciso de uma casa. Abre uma porta para mim. Senhor, abre uma porta. Eu preciso de uma casa, Deus. O Senhor está vendo a minha necessidade. Senhor, eu preciso de uma casa. E Deus vai e te abençoa com uma casa. Mas você já parou para perguntar a Deus se é a vontade dele que você tenha uma casa? Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que Deus ele sabe de todas as coisas que nós necessitamos. Só que isso vem depois de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que você precisa vos serão acrescentados. E o problema é que a gente faz o contrário. A gente busca as coisas que a gente acha que precisa e depois vai lá falar com Deus. Como se Deus fosse mais um enfeite que você vai chegar e botar na parede lá e está tudo certo. Não. Entende? A Bíblia diz que o povo ele perece porque lhes falta conhecimento. E conhecimento de quê? Conhecimento de Deus. Não há outra forma de você conhecer Deus se não for por aqui, pela palavra dele. Por isso ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz: no princípio era o verbo. E o que é um verbo? O verbo é uma palavra. Aí você está para tomar uma decisão na vida. Meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, tem gente que consulta até aquele negócio de signo do celular, que hoje em dia tem, não tem? Tem crente que faz isso. Qual é o seu signo? Não sei o que. Aí vai lá e consulta. E não se preocupa em ver o que Deus manda fazer naquela situação. Há na Bíblia resposta para qualquer pergunta que você tenha. Qualquer uma. Até de coisas que não existem. Há respostas bíblicas. O problema é que a gente quer começar a fazer as coisas, tomar decisões, sem que Deus esteja conosco. Entende? Aí não importa no que você tem fé. Porque a fé hoje em dia ela é vista como uma necessidade. Se uma mãe está com um filho morrendo, aí você fala assim: na igreja lá vai ter uma campanha de cura de todas as doenças. A pessoa faz o quê? Ela cata o filho e vai correndo para a igreja. Ela não está em busca de Jesus. Ela está em busca do quê? Da cura. Então, se ele for curado, beleza.
Mas se não for ali, for num terreiro de Umbanda, ela vai lá. E se lá o filho dela for curado, beleza também. Ou se não for ali, ela sai dali e vai fazer uma novena. Novena, né? Não sei. Pagar uma promessa lá em Aparecida. E se o filho dela for curado, beleza. Essa pessoa não está em busca de Deus. Ela está em busca dos milagres, da cura. E isso nada tem a ver com fé em Deus. Sim ou não? Nada tem a ver com fé em Deus. Mas tudo que nós fazemos na vida é necessário que Jesus esteja conosco. Conosco e em nós. Quer ver? Segue comigo aí no verso 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Você identifica o discípulo de Jesus quando ele o segue. Verso 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande. Está perdido aí, Júnior? Achou aí? Verso 24. Mateus 8, 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande. Espera aí. Jesus entrou num barco, os discípulos entraram no barco atrás dele, e eles foram atravessando o mar. O mar naquela época é como se fosse uma lagoa grande, tipo a Lagoa do Paranã, que tem aqui em Linhares, ou a Lagoa da Pampulha, lá em BH, que lá grande, bonita. E quando eles estão atravessando, de repente se levanta uma tempestade. Sabe o que quer dizer isso? Ainda que Jesus esteja no barco com você, você vai ter problemas. Fale isso para a pessoa do seu lado. Ainda que Jesus esteja no barco com você, você não está livre de problemas. Aí há uma falsa promessa. Venha para a igreja e deixe de sofrer. É mentira. Não vai não. Venha para a igreja e todos os seus problemas vão ser resolvidos. É mentira. Jesus não prometeu isso. Ele disse pelo contrário. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu estou no barco. Foi isso que ele disse. Eu venci o mundo. Gente, problema com Jesus ou sem Jesus, eu prefiro passar com ele. Sim ou não? É melhor passar com ele. Foi assim com Jacó. Jacó, quando começou a fugir de seu irmão Esaú, a Bíblia diz que ele foi para o deserto. E num determinado momento ele chega no deserto sozinho, lançado à sorte. Porque no deserto, de dia é muito quente e à noite é extremamente frio. Ou você morre de insolação de dia, ou de hipotermia à noite, de frio. E quando ele chega no meio do deserto, a Bíblia diz que ele estava cansado, e ele deita e coloca uma pedra como se fosse um travesseiro, e ali ele deita. E ele tem um sonho onde ele começa a ver os anjos de Deus subindo e descendo através de uma escada. Quando ele acorda, Deus muda a vida dele ali, ó. Sabe, o Senhor passa a andar com ele no meio do deserto. Depois daquilo ali, ele teve muitos problemas, mas ele também teve vitórias. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Então não importa o que você faça, se é pequeno, se é grande, se Deus estiver com você, vai dar certo. O importante é que Jesus esteja no barco. Amém ou não? É desse jeito. O seu casamento, o seu trabalho, os seus sonhos, tudo o que você fizer, se Jesus estiver com você, pode ter problemas, mas Ele é a solução. Amém? Vamos seguir o texto aí. A parte B do versículo diz assim, a parte B do versículo 24. Vou ler do começo. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Aí a gente começa a passar por problema nas nossas vidas, né? Fala: Deus, por que o Senhor não me ouve? Deus, onde é que o Senhor está? Acho que Deus está dormindo? Jesus estava dormindo. Talvez quando o câncer chegou naquele parente seu lá e levou a vida dele, você pergunta: meu Deus, o que o Senhor estava fazendo? O Senhor não curou fulano? Fale para a pessoa que está do seu lado: o seu problema não muda quem Deus é. Pode falar. O seu problema não muda quem Deus é. Sabe por que eu perguntei para você onde estava Deus? No mesmo lugar onde Ele sempre esteve.
reinando em seu reino, sentado no seu trono, regendo todas as coisas. O problema, Júnior, é que a gente vem para a igreja, às vezes para cumprir tabela, porque é domingo ou porque é quinta-feira, ou porque é oração de meio-dia, né? Poucas pessoas vêm. Ah, eu vou na igreja hoje. Ah, eu tenho que ir na igreja hoje. Ah, hoje é dia de culto. Se você soubesse o que acontece na sua vida no momento em que você decide sair da sua casa e vir oferecer o seu culto a Deus, se você soubesse a importância que tem isso, quando você senta no banco e começa a cantar músicas que foram feitas e consagradas ao Senhor, se você soubesse isso, você faria isso com muito mais alegria. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus habita. O que é habitar? Fala para mim rapidinho. O que é habitar? Morar, residir. Irmã Denilson, onde a senhora habita? Na rua Hermínio Poiares, número 16. Se o carteiro, se o presidente, se qualquer pessoa quiser te enviar um recado, ele vai mandar para cá, irmã Alda, rua São Lucas 108, é lá. E assim vai. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, no momento que você abre a sua boca para adorar a Deus, você está entronizando o ser mais poderoso do mundo, o ser que te criou. Aí a gente fica assim, com cara de tonto, e olha para o relógio, e abre a boca, e não sei o que, e ignora a presença do próprio Deus. Entende isso? Oferecer louvores a Deus é muito mais sério do que você imagina. Os anjos quiseram fazer isso na terra, Deus não permite, porque no céu ele é adorado o tempo inteiro. A Bíblia diz que diante dele há anjos e querubins e serafins que dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória 24 horas por dia, da eternidade passada e da eternidade futura. Deus não precisa da sua adoração, mas no momento em que você o adora, quem recebe é você. Entende? Quando você abre a sua boca para adorar a Deus, quem está sendo abençoado é você. Você não está dando nada a Deus, você está ofertando a Ele ou sacrificando o seu louvor em retribuição, Ele está te abençoando. No momento que você abre a sua boca e fala assim: Senhor, eu confio no Senhor, Deus, eu confio em Ti, e a sua vida está toda arrebentada, e Ele olha no seu coração e fala: ela me confessa com os lábios, e o seu coração está em mim. Aí Deus abre as janelas dos céus e abençoa a sua vida, porque no seu coração há sinceridade. Entende a importância da adoração? Agora, como adorar a Deus se Ele não está entronizado nas nossas vidas? Não adianta. Vamos seguir o texto aí. Verso 25 diz assim: E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Eles conheciam Jesus, sim ou não? Não. 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 É confiança. Se você pegar um bebezinho, tipo aquele que veio aqui ontem, que eu fiquei brincando com o bebezinho, talvez um pouco maior, eu não tenho noção de idade de criança. Quantos anos aquela criança tinha? 2 meses, um pouquinho maior. Se você pegar o seu filho ou o seu neto, que te conhece, e botar ele em pé em cima de uma mesa assim, e abrir as suas mãos, ele vai hesitar em se jogar nos seus braços? Por quê? Ele confia. Isso é confiança. O resto, esquece. Isso é confiança. É você se lançar sem pensar. Deus fala: faz, estou indo. Imagina Abraão, a loucura daquele homem, 90 anos nas costas, estava com a vida feita, ele era rico, estava tudo certo. A Bíblia diz que ele habitava com seus parentes lá em Ur dos Caldeus. Aí o velho está lá, malucão já. De repente aparece uma voz e fala assim: Abrão, que chamava Abrão ainda, né? Levanta, junta tudo que você tem e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sabe o que ele fez? Ele chamou a família e falou: Deus falou comigo para poder pegar as coisas e ir para um lugar. Que Deus? Deus. Que lugar? Não sei. Sabe por que as pessoas foram com ele? Porque as pessoas viam nele fé.
Abraão é chamado na Bíblia de o pai da fé. Pai da fé. Às vezes a gente olha para aquela pessoa que nós julgamos ser poderosa em Cristo, que sabe muito, que fala bem e não sei o que, de repente o pau quebra, a pessoa está lá no forrozinho do Claudinho dançando. Pô, mas fulano era cheio de Deus. Não é assim? Não é? A pessoa vinha, não, Maria Lúcia, estamos aqui, Deus mandou te falar e tal, e de repente você olha, está no trio elétrico falando, é porque meu marido me largou, então sua fé valia seu marido. Porque eu perdi o emprego, então sua fé estava no seu emprego, não estava em Deus. Sim ou não? É. Agora você vê aquelas pessoas de chinelo de dedo, aquelas roupas quentes no sol, sofrendo igual sovaco de aleijado, a vida inteira. E você fala assim, da época que eu conheço fulano, ele é fiel ao Senhor, até hoje. Tem nada, mas é fiel a Deus. A Bíblia diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Confiar em Deus. Os discípulos começaram a ver a tempestade, as águas cobrirem o barco e tal, não sei o que. Jesus estava lá tirando um ronco. Imagina Jesus roncando igual que... Não, ela fala que eu que ronco. Eu ronco mesmo. Não é você não, meu amor. Eu não roncava não, depois que eu fiquei mais gordinho que eu passei a roncar. Mas você imagina, Jesus está ali andando com eles no barco. Onda, vento, tempestade, não sei o que. Os discípulos vão lá e acordam Jesus. Para quê? Eles estavam com o Filho de Deus. Eles estavam com Deus encarnado. Aí a gente fala que confia em Deus, mas é aquilo, né? Eu confio mais, se tenho mais, então você não confia. E eles estavam vendo. A Bíblia diz, feliz daquele que não viu e creu. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Jesus falou isso. Não é? Deus fala, Simone, faz um trabalho tal. Aí você olha na conta lá, tem 5 mil reais. É fácil. E quando Deus fala, faz, você olha lá, o saldo está negativo no banco. Senhor, e aí, como é que faz? Faça. É desse jeito, não é? Isso é fé. É quando você olha para o seu barco, vamos dizer assim, e sabe que ainda que você não esteja vendo Deus agir, Ele está ali. Isso é fé. Não estou vendo nada acontecer, estou cheio de problema, mas eu sei que Deus está aqui. Isso é o suficiente para você não se desesperar. Aí aqueles discípulos no meio da tempestade, o pau está quebrando ali, vento, chuva, não sei o que. Eles vão acordar de Jesus, para que vocês estão me chamando? Pelo menos você morre com a gente. Não, estava ali, pelo menos morria todo mundo junto, abraçado, acabou. Olha o que aconteceu aí. Verso 26. E ele disse-lhes, Jesus falando para ele, por que temeis, homens de pouca ou pequena fé? Esse temer aqui não é ter medo. É, por que faltou a fé em vocês? Por quê? É só isso. Mas, Senhor, eu vou morrer. Se você morrer, você está comigo. Não é assim? Se você tem medo de morrer, meu irmão, então você precisa rever sua fé. Porque é fechar o olho aqui e abrir no paraíso com Jesus, como foi com um ladrão. Era um ladrão. Ele estava exposto à maior vergonha que alguém podia ter. Ele estava pregado na cruz pelado. É que a Bíblia não fala, não mostra assim, mas estava todo, até Jesus estava peladão lá, de frente. Aí um vira para o outro e fala, você não é rei, desce daqui, tira a gente. O cara fala, rapaz, a gente está aqui porque a gente merece. Mas você está vendo aqui, ó, ele está aqui, ele não merece. Aí ele esquece o amigo e fala, Senhor, quando o Senhor entrar no seu reino, lembra de mim. Jesus fala, rapaz, eu te garanto que hoje você vai estar comigo lá no paraíso. Ele morreu como um ladrão e foi a primeira pessoa a entrar no céu com Jesus. Então não importa como você seja visto, onde você esteja, se você está com Jesus, a sua salvação é certa. Amém? Vamos seguir aí. Parte B do versículo 26 diz assim: então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Tá. Se você pega um animal, tipo um cavalo, eu nunca andei de cavalo porque eu tenho medo.
Quem aqui já andou de animal? Já subiu num cavalo? Esses bichos, sim. Já? Beleza. Dizem que o que controla um animal é a rédea, não é isso? Que coloca na boca, aí você puxa para um lado, ele vai, puxa para o outro, ele vai, puxa, ele freia, não é isso? Você bota uma espora, bate, ele corre, não é assim? Ou com chicote você bate e ele vai. Aí tem gente que quando vai para fora, como é que fala aí? Como é que é, Cris? Fala. Como é que é? Fala aí. Não tem jeito de falar, tem gente que fala com bicho, tipo o Dr. Dolittle. Tem gente que fala com bicho. Eu achei estranho que entrou um gato lá em casa e foi um desespero, que eu não gosto de animal nem Marcelinho. E era um gato desse tamanho assim, ó, um filhotinho. Foi um escândalo lá em casa, eu corri para um lado, Marcelinho correu para o outro. Cris, o gato tá vindo, o gato tá vindo. É verdade. Aí, beleza, de repente o gato sumiu, eu fui pro estúdio lá atrás. Quando eu assustei, o gato estava embaixo da minha mesa. Ah, pra quê? Levantou, pá, Cristiano, o gato tá aqui. Ela chegou, pegou o gato na mão e falou, botou fora. Um gato, um animal, tem jeito de você domesticar, não tem? Domar. Tem aqueles homens antigamente, botavam aquele arco de fogo, ia lá e dava uma chicotada e o leão pulava, não era assim? A Bíblia fala de casos de gente que falou com animal, tipo Eva falando com a serpente lá, ou Balaão falando com a mula, mas eles têm ouvido. Mas o que me deixa intrigado é que eu já ouvi falar que rio tem braço. Tem até um distrito aqui que chama Braço do Rio. Falar que rio tem ouvido. Você pode falar do som do vento. O que emite som talvez tenha uma voz. Vai falar que o vento escuta. Onde você viu isso? Isso não existe. Não existe. Sabe o que acontece nisso aqui? Aquilo que você não entende é sobrenatural. Deus, ele é poderoso o suficiente para trazer a existência para resolver o seu problema. Foi isso que ele fez aqui. Quer ver? Acompanhe comigo aqui. O verso de número 26. Vou ler de novo. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Você já viu alguém falar com o vento e o vento parar de soprar? Ou com o mar? Ou como uma montanha? Montanha, sai daqui, passa por ali. Mas a Bíblia não diz que nós podemos fazer isso através da fé? Não é isso? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para esse monte, sai daqui, passa para lá e ele vai passar. Não é? Para nós é coisa sobrenatural. Aí eu te pergunto, você está a vida inteira lutando para salvar a sua família, e por que não consegue? Por quê? Ah, porque eles não querem, eles não têm que querer não, meu amigo. É a promessa de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Entra no barco. É desse jeito, lasque-se. Eu era também. Um dia, quando eu aceitei Jesus, eu cheguei em casa. Aí minha mãe tinha uma abajurzinha assim, que era metade de Maria. Só metade. Um busto, né? Um abajur até era bonitinho, um abajurzinho. Aí eu cheguei e falei, mãe, isso aqui é o diabo, é Satanás, é o capeta, não sei o quê. O diabo está dentro de casa. Ó, a forma como a gente, às vezes, vai confrontar a fé do outro, faz da gente um empecilho para que a pessoa entre no reino de Deus. Sabia? Por mais que você queira o bem, é necessário nós termos a sabedoria. O problema é que a gente quer fazer aquilo que só Deus pode fazer. A obra do Espírito Santo, é por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É só o Espírito Santo. A sua filha está desobedecendo, você pode bater nela até seus dedos cair, não vai resolver. Pode trancar dentro de casa 7 chaves, ela vai engravidar dentro de casa. Vai ou não vai? Vai. Você precisa de dinheiro, você pode trabalhar 25 horas por dia, você inventa 1 hora a mais e trabalha. Você não vai conseguir pagar. Sabe por quê? Porque é como se você estivesse botando dinheiro no saco furado. É a velha história, o pouco com Deus é muito. A Bíblia chega a dizer isso. Em vão será você dormir tarde, acordar cedo, comer pão de dores se o Senhor não estiver com você. Eu acho que é Salmo 127, deixa eu ver aqui rapidinho, peraí. Quando eu era criança, eu me lembro de um dia, primeira vez que eu comi pão com ovo. Quem já comeu pão com ovo aqui? Vocês já comeram pão com ovo?
Eu me lembro a primeira vez que eu comi pão com ovo. Final de semana, meu irmão e eu fomos para casa de uma tia, porque os meus pais começaram a viajar para trabalhar em festas. Precisava, tinha jeito, tinha que ir. E eu me lembro que nós fomos dormir na casa dessa tia. Tá sangrando? Então, eu me lembro que nós fomos dormir na casa dessa tia. E casa de parente é mais prático, né? Lá a gente pôde ficar até um pouco mais tarde assistindo televisão. E eles tinham hábitos muito diferentes dos nossos. Nós sempre fomos muito regrados para absolutamente tudo. Horário, comida, tudo. Aí naquela noite minha tia fritou um ovo, botou no pão. E eu, gente, pão com ovo, não sabia nem que existia isso. Comi a primeira vez pão com ovo. Achei aquilo maravilhoso, diferente, né? E meus pais ali começaram a trabalhar. Eu me lembro que meu pai, ele saía às 5 da manhã, em época de carnaval. 5 da manhã, ele trabalhava o dia inteiro e à noite até às 11, na mar aberto. E 11 horas ele ia para a beira da praia, numa barraca que tinha, e minha mãe dormia ali no chão. E ele ficava vendendo sorvete à noite para acordar às 5 da manhã de novo. E era aquilo ali. Era aquilo ali. Meu pai uma vez inventou de fazer um carrinho, Vexame. Eu coloquei o nome dele Vexame. Era um carrinho de lata que quando você passava ele tinha 2 tampas, ele começava a bater, lembra, Júnior? Parecia um tiroteio na rua. Aí a gente tinha que pegar um congelador cheio de sorvete, né? Levantar, colocar por cima e sair empurrando ele por aí. Quantos comícios, né, nós já fomos. E meu pai tinha um outro carrinho azul também, esse não tinha nome não. Que era uma coisa assim, uma treva. Que meu pai tinha uma barraca de sorvete de ferro. E antes do carnaval era sempre na Praça do Juiz. Aí a gente tinha que levar a barraca, montar a barraca, voltar em casa, pegar o congelador com as coisas e levar. Aí um dia terminou o carnaval, aí nós passamos ali e tal. Na hora de voltar, aí trouxemos as coisas todas. Aí vinha Júnior e eu empurrando o carrinho, pesado, cheio de negócio. Na hora que nós chegamos na esquina do Vamp, lotado, a gente adolescente tem vergonha dessas coisas, né? O carrinho quebrou na esquina do Vamp, no centro da cidade. Aí os colegas passando, rindo da gente. Caraca, meu Deus do céu. A gente postou no canto, ficamos lá e tal. Beleza. Aí no outro carnaval, não sei se o Júnior lembra disso, a gente estava voltando para casa. Estava pertinho já de chegar para acabar aquele suplício. Na hora que a gente passou no quebra-mola, você lembra? O eixo do carrinho soltou e o carrinho quebrou em cima daquilo ali. Eu falei, meu Deus do céu, que vida é essa? Uma vida difícil. E a gente conhece muita gente que é assim, trabalha. Você vê que a pessoa é honesta e tal, mas acaba não conquistando as coisas. Sabe por quê? Olha o que diz o Salmo de número 127. Leia aí comigo, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha o que diz o verso 2. Inútil. O que é uma coisa inútil? Não serve para nada. Para nada. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele, Deus, aos seus amados o sono. Ou seja, enquanto você está descansando, dormindo, o Senhor está trabalhando por você. Amém? Você não precisa de muita coisa, você só precisa ter Deus no seu barco. É só isso. Só precisa ter Jesus presente. E a gente viu a vida mudar, né? A vida mudou. Graças a Deus minha mãe está aposentada, meu pai já está quase aposentado. Temos casa própria, meu pai teve um carro que ele comprou, um carro zero, pagou, tudo certinho. E Deus mudou a vida da gente. Não somos ricos, mas nós somos prósperos. A prosperidade não é ter muito. Prosperidade é a ausência de necessidade. Fala para a pessoa que está do seu lado. Prosperidade é a ausência de necessidade.
Fala aí. Mateus capítulo 8, verso 27 diz assim: aqueles homens, os discípulos, se maravilharam dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus Cristo. Esse é o homem. É aquele que está conosco aqui agora. É aquele que ouve as suas orações quando você acorda de manhã. Quando você coloca um problema diante dele e ouve as suas orações. Quando você não sabe mais o que fazer e vem aquele refrigério na alma. É ele. Jesus Cristo. Há um verso na Bíblia, se você puder, passe aí só um pouquinho. Para João, Evangelho de João. Só pular umas páginas aí. João capítulo 15, verso 5 diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Sem Jesus não dá.